Em The Last Great American Dynasty, a terceira faixa do Folklore, seu oitavo álbum de estúdio, Taylor Swift entrelaça a sua própria história com a história da antiga dona da mansão que ela comprou em Rhode Island, a Rebecca Harkness. Mas quem de fato foi Rebecca Harkness? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Mari e eu falo sobre entretenimento de forma geral aqui no YouTube, principalmente sobre música pop, e a Taylor Swift é um dos meus assuntos favoritos. Rebecca Semple West, seu nome de nascimento, nasceu em uma família de classe média alta em St. Louis, no estado de Missouri, no dia 17 de abril de 1915. Ela estudou em St. Louis, mas depois também frequentou uma escola de aperfeiçoamento, uma finishing school em inglês, na Carolina do Sul. Uma escola de aperfeiçoamento de finalização era uma escola para jovens mulheres que tinha como objetivo prepará-las para fazerem parte da sociedade. Basicamente, era uma escola de etiqueta e de bons costumes. Desde muito jovem, Rebecca, que também era conhecida como Betty, isso pode ou não ser uma referência à 14ª faixa do Folklore, já demonstrava uma certa rebeldia. Depois de se formar, ela e algumas amigas fundaram o que elas chamaram de Beach Park, que era um grupo de debutantes locais que adoravam perturbar eventos sociais. Em 1939, Rebecca se casou com o fotógrafo publicitário Dixon W. Pierce, que curiosamente era descendente de Franklin Pierce, o 14º presidente dos Estados Unidos. Antes de se divorciarem, em 1946, eles tiveram 2 filhos, Ellen e Anne. Rebecca então se casou pela segunda vez, em outubro de 1947, com William Hale Harkness, ou Bill para os íntimos. Ele era herdeiro da Standard Oil, que era a maior empresa de petróleo na época. Ela passou a atender então pelo seu nome de casada, Rebecca Harkness. O casal comprou uma mansão em Rhode Island, a casa que mais tarde seria comprada por Taylor Swift, e a apelidaram de Holiday House, algo como casa de férias, casa de feriado em português. No ano seguinte, em 1948, o casal teve sua primeira filha juntos, Edith. A casa dos Harkness, em Rhode Island, se tornou um ponto de encontro para eventos sociais na cidade, já que o casal organizava várias festas nos fins de semana. Rebecca era muito criticada pela vizinhança e as suas excentricidades eram frequentemente relatadas nos tabloides. As coisas que Taylor Swift descreve em The Last Great American Dynasty de fato aconteceram. Sim, Rebecca encheu sua piscina com champanhe Dom Perignon e até hoje ninguém sabe se foi para limpar a piscina ou simplesmente para se divertir. Ela também roubou o gato dos seus vizinhos e pintou esse gato de verde depois que eles tinham feito algumas reclamações de festas e barulhos. E vale destacar que a Taylor canta na música sobre um cachorro e não sobre um gato. Mas, já que a relação da Taylor com os gatos é bastante importante, a gente entende a pequena alteração. Rebecca e Bill foram casados por apenas 7 anos, porque ele faleceu em 1954 por conta de um ataque cardíaco, de um infarto. Como a Taylor também canta em The Last Great American Dynasty, eventualmente a Rebecca se cansou de Rhode Island. Ela se mudou para Nova York e passou o resto da sua vida na cidade que nunca dorme. Depois de Bill, Rebecca se casou e se divorciou outras 2 vezes. Primeiro, em 1961, ela se casou com Benjamin Harrison, físico e professor. E depois, em 1974, ela se casou com Niels H. Lawrenson, outro físico que era 20 anos mais jovem que ela. Para além da sua vida amorosa, Rebecca foi uma compositora, uma escultora, uma bailarina, patrona de dança e filântropa. Ela estudou composição com Nadia Boulanger, uma renomada compositora erudita na França. Ela estudou no Instituto Jacques Dalcroze, na Suíça, e estudou também na Faculdade de Música de Mennes, em Nova York. Além disso, também estudou orquestração com Lee Roib e finalizou seu doutorado em artes pela Franklin Pierce University. Rebecca se tornou patrocinadora da companhia de balé de Robert Joffrey,
Mas quando Joffrey se recusou a renomear o seu grupo de dança em homenagem a Rebecca, ela retirou o financiamento e criou a sua própria companhia de balé, a Harkness Ballet. Ela também inaugurou uma escola de balé, um teatro para apresentações de dança e uma casa para sua companhia, a qual chamou de Harkness House. Nas décadas de 60 e 70, ela iniciou e apoiou muitos projetos e iniciativas relacionadas à dança e às artes por meio da Rebecca Harkness Foundation. Ela também apoiou a medicina por meio da fundação de seu marido, a William Hale Harkness Foundation, financiando instalações e programas no Hospital de Nova York e no Centro Médico da NYU. Eventualmente, as duas fundações se uniram e se tornaram a Harkness Foundation for Dance, que ainda existe. Rebecca faleceu de câncer em 17 de junho de 1982, em Manhattan. Nesse momento, seu império de dança já havia sido destruído. Ela havia sido humilhada pela imprensa e a maior parte de sua fortuna havia sido perdida por conta de sua má administração e principalmente de seu comportamento, que era descrito como caprichoso e inconstante. As cinzas de Rebecca foram depositadas em uma urna projetada por Salvador Dalí e estão atualmente no mausoléu da família Harkness no cemitério Woodlawn, em Nova York. Entretanto, de acordo com a biografia de Rebecca Harkness, intitulada Blue Blood e escrita por Craig Younger, editor da Vanity Fair e da New York Magazine, a vida da socialite também foi marcada por situações complicadas, tragédias e polêmicas. Acredita-se que, por seus pais serem muito ocupados, ela acabou sendo criada na maior parte do tempo por uma babá, e que essa babá foi escolhida por sua família especificamente por ter trabalhado em um hospital psiquiátrico. Além disso, depois da morte de Bill, ela reformou a mansão em Rhode Island, construindo 8 cozinhas e 21 banheiros, e dizem que o objetivo dessa reforma era se manter o mais afastada possível de seus 3 filhos. Falando sobre seus filhos, o primogênito e único menino, Alan Pierce, foi condenado por assassinato e passou anos atrás das grades numa cadeia na Flórida. A filha Anne deu à luz a uma criança com necessidades especiais e paralisia cerebral que faleceu aos 10 anos de idade. Já Edith, fruto de seu casamento com Bill, se suicidou depois de outras tentativas e de inúmeras passagens por instituições psiquiátricas. Em 2013, 50 anos depois da Holiday House deixar de ser habitada por Rebecca Harkness, a mansão foi comprada por Taylor Swift por mais de 17 milhões de dólares. Na época, foi divulgado que os vizinhos estavam preocupados que Taylor pudesse atrair muita atenção da mídia e do público e também organizar várias festas e comemorações, da mesma forma que Rebecca Harkness fazia na década de 50. E é claro, as duas coisas aconteceram. Na letra de The Last Great American Dynasty, Taylor, além de contar a história de Rebecca Harkness, compara a imagem pública da socialite com a sua própria. Sim, as duas foram donas da mesma casa em épocas diferentes, mas não é só isso que as une. Ambas incomodaram uma vizinhança conservadora. Ambas foram por vezes vistas como loucas, vergonhosas, barulhentas. Ambas foram julgadas pela mídia. Ambas tiveram sua privacidade invadida pelos olhos públicos. The Last Great American Dynasty é uma das melhores músicas do folclore e tem uma das letras mais envolventes da carreira da Taylor Swift. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, comenta e compartilha nas suas redes sociais com seus amigos. Me ajuda muito. Eu postei um vídeo na semana passada compartilhando as minhas interpretações das músicas Cardigan, August e Betty, que formam o triângulo amoroso adolescente da Taylor Swift no folclore. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado para caso você ainda não tenha assistido. Muito obrigada por ter ficado até o final, um beijo grande e até a próxima!